Tudo bem, Estamos Sinara? Vai, tudo bem? Do Joia Meio. Eu ouvo, como diz o Zema. Zema, aquele que acha que não teve ditadura. Eu ouvo bem. Eu ouvo bem, Aquele bandidaço de Minas. Pois é, né? Que acha que não teve ditadura e que pobre tem que ser tirado da rua, tem que ser guinchado que nem carro, né? Tira esses de rua, faça um guincho, né? Todos esses que estão querendo pegar o espólio do Bolsonaro, né? Estão querendo que o Bolsonaro vá preso para eles virarem candidato, todos eles estão cada vez mais com um discurso de ultradireita, de extrema-direita, para ver se atrai o voto dos bolsonaristas. É o Tarcísio, é o Zema com essa entrevista horrível, né? Caiado. Questão de interpretação. Ditadura é uma questão de interpretação, como se tortura, assassinato, desaparecido, fechamento de congresso, intervenção em sindicato fosse questão de interpretação para esse sujeito. O Caiado falou a mesma coisa. O Ratinho ontem também, o Ratinho a mesma coisa ontem, dizendo que também precisa avaliar o que houve em 64. Né? Todos eles querendo pegar o espólio do Bolsonaro. Disputar a carniça, né? Disputar a carniça. Como diz o Carluxo, são tudo urubus. O próprio Carluxo reconhece que são urubus na carniça, né? Pois Ô Miro, a gente estava passando aqui alguns trechos, tem só mais um trechinho que acho que é do minuto que ele manda o Lula se ater à acusação, não fazer campanha política, não falar, dar um corte no Lula, e o Bolsonaro disse o que ele quis, ficou fazendo o balanço do governo dele, né? Mentira, né? Dizendo que levou água do Nordeste, né? E não foi interrompido em nenhum momento. Eu só queria ter pelo menos esse trechinho, e aí eu queria ouvir o Miro sobre os interrogatórios, olha só. O acusado, se quiser ou não, responde, e seguindo a orientação a defesa técnica. A orientação de defesa técnica é essa. Palocci Filho tem perguntas? Tem perguntas. A defesa de Branislav Contigo tem perguntas? Tem perguntas. A defesa de Demerval Guzmão tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Glauco Costa Marques tem perguntas? Não, sim. A defesa de Marcelo Bahia Odebrecht tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Roberto Teixeira tem perguntas? Sem perguntas. A defesa do próprio acusado tem alguma questão? Não, excelência. Certo. O senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda ao final, Eu gostaria, senhor ex-presidente? Eu gostaria. Só assim, senhor presidente, Não, não é um momento de campanha, não é um momento de discurso, é para falar sobre o objeto da acusação, se for o caso. Uma coisa certo? com todo e profundo respeito que eu tenho cada vez que eu sento aqui. Cada vez que eu saio daqui, ou cada vez que eu ligo uma televisão, eu vejo as pessoas fazendo campanha contra mim. Aliás, um conselho, o senhor usa numa frase aqui a palavra denegrir com relação ao advogado da Espanha que fez acusações que o senhor não gostou. Politicamente não é correto falar denegrir, que o movimento negro do país não gosta. Certo. Senhor ex-presidente, não é para campanha, nem aqui para fazer declarações. Por que o senhor quer falar sobre o objeto da denúncia? Eu todo dia tenho 20 a 30 minutos de campanha contra mim. Difamando meu nome, achincalhando meu nome, sem nenhum respeito. Não importa qual seja o tamanho da mentira. Não importa. Ontem mesmo, não sei se o senhor acompanhou, eu sou motivo de uma outra ação do Ministério Público por uma medida provisória aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, sabe? Ou seja, parece que eu sou, parece que tem uma caça às bruxas. Então, eu tenho lidado com muita paciência, eu vi o depoimento do Palocci, eu não respondi nada, não falei nada. Muita gente achou que eu ia chegar aqui com muita raiva do Palocci. Eu achei que o Palocci está preso há mais de um ano, o Palocci tem o direito de querer ser livre, tem o direito de querer ficar com um pouco do dinheiro que ele ganhou fazendo palestra, ele tem família, tudo isso eu acho. O que não pode é, se você não quer assumir a tua responsabilidade pelo fatos ilícitos que você fez, não jogue em cima dos outros. Porque, na verdade, o Ministério Público, e quando eu falo Ministério Público, doutora, eu acho que pouca gente respeita a instituição como eu. Mas é que o Ministério Público, ligado à Lava Jato, enveredou por um caminho que vocês estão com dificuldade de sair.
Então o objetivo é tentar encontrar alguém para me criminalizar. Esse é o objetivo. Em todas as ações que são feitas contra mim, o objetivo. Esses dias eu fiquei sabendo de uma pessoa que foi prestar depoimento na Polícia Federal, de 28 perguntas, 26 foram sobre o Lula. Qual a pessoa? Hein? Qual a pessoa? Não, quando tiver o processo eu venho dizer qual a pessoa. Então, se não é desse processo... É porque eu não vou citar nome, eu não vou citar nome porque eu não sou delator. Certo. Tá? Mas eu só quero dizer que há uma caça à bruxa. Então eu fiquei muito preocupado com a delação do Palocci, porque ele poderia ter falado, eu fiz isso errado, eu fiz isso. Ele, sabe, espertamente dizia, olha, não é que eu sou santo e pau no Lula. Não é que eu sou santo, que é um jeito de você conquistar veracidade na tua frase. Eu fiquei com pena disso. Né? E eu quero dizer ao Ministério Público que eu vou enfrentar todas as ações que vocês fizeram com o mesmo respeito, protestando sempre, sabe, criticando sempre, dizendo que é ilegítimo o que vocês estão fazendo, de que as denúncias não procedem, sabe, de que quase todas as denúncias foi motivo da imprensa aprisionar vocês, a imprensa aprisionar o grupo da Lava Jato, sabe? E eu acho que vocês estão refém de uma coisa grave para o Poder Judiciário brasileiro. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o Janot. Estamos vendo. Eu prestei depoimento. Eu prestei depoimento para esse procurador. Eu prestei depoimento, 3 depoimentos. Esse é um processo aqui, envolve essa acusação específica. Eu vi. Não tem nada a ver com Brasília, não tem nada a ver lá com o doutor Janot, não tem nada a ver com a imprensa, tá? Então, assim, tem alguma consideração específica sobre isso? Tem, doutor, eu vou dizer. Foi feita referência, inclusive, a reportagens jornalísticas aqui, então me parece apropriado. Doutor, é o seguinte, doutor, eu sei que o senhor deve estar cansado, deve ter outras audiências, mas eu não posso deixar de dizer de que esses processos contra mim fizeram com que vocês virassem refém da imprensa brasileira, tá? E vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial? Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. Sim. Porque não foi o procedimento na outra ação, doutor. Eu não vou discutir a outra ação com o senhor ex-presidente. Se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor é culpado. Não vou discutir aquele processo aqui. O senhor está discutindo lá no tribunal e apresente suas razões no tribunal, certo? Se nós fôssemos discutir aqui, não seria bom para o senhor. Mas é porque nós temos que discutir aqui. Não vou interromper. A dignidade do Lula, eu que falei para ele, vamos separar, porque assim, as pessoas não lembram, as pessoas acham que o Lula foi lá e ficou falando sim, senhor, para o Moro. O Lula foi lá com a maior dignidade e teve coragem de perguntar para ele. Eu posso falar, olhando para os meus 8 netos e para minha bisneta, que eu estive aqui num julgamento de um juiz imparcial. Ele não ficou, desculpa, ministro, o senhor quer ser meu vice? Não teve nada disso, é outro. Então, assim, não comparem alhos com bugalhos, não comparem Arthur com Genésio. Aqui temos 2 personagens absolutamente distintos, né, Miro e Sinara? Eu falo direto, não comparem Lula com aquela porcaria que a Michelle tem em casa. Não, são atitudes totalmente diferentes. O Lula enfrentou o Moro. Foi lá para dizer, inclusive, apresente provas, né? Não é convicção. O julgamento não é convicção, tem que ter provas. O Lula enfrentou o Moro em várias oportunidades. Eu tive uma vez a tristeza de esbarrar nesse Sérgio Moro, num depoimento remoto, um testemunha do Breno Altman, né? E ele é isso, ele era um algoz, ali não era um juiz, né? Então,
muito diferente a postura. Então, uma coisa é a postura do Lula. A postura do Lula diante, inclusive, da ordem de prisão. Né? A ordem de prisão, todo mundo lá em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, dizendo para ele não se entregar, e ele se entregou, porque ele disse, vou provar minha inocência. Aí você pega os bolsonaristas, né? do Bananinha nem ordem de prisão tinha, nem denunciado. O Heriot saiu correndo para os Estados Unidos. A Zambelli, né, condenada a 10 anos e 8 meses, saiu correndo para a Argentina, Estados Unidos, Itália. Né? Vários bolsonaristas fugindo. Ou seja, são atitudes totalmente diferentes. Né? Aí, no caso, o Danilo Gentili, que é um ex-bolsonarista, um dos caras que contribuiu para esse clima de ódio no Brasil, para chocar o ovo da serpente fascista no Brasil, Danilo Gentili acertou, chamou ontem o Bolsonaro de verme covarde, covarde canalha, né? Porque o Bolsonaro... Eita, o Miro caiu. Deixa eu trazer. Caiu. Já o Miro volta. O José Cruz diz, amigos, na boa, não tem como o governo contestar essa Sadi, não é possível que não tem ninguém que rebata essa mulher. Viram a treta dela com a Flávia Oliveira, que discordou? Eu não vi. Você viu, Sinara? Você que acompanha mais as redes, a treta da Sadi com a Flávia Oliveira? Eu vou ver. O Miro voltou. Não ouvi falar. Eu não acompanho o Globo News. Miro, de volta, você caiu aqui. Tá difícil hoje aqui, tá difícil. A internet tá com problema, tá difícil. Desculpa aí, Dri. Imagina. Não, é esse negócio que o Romai falou, assim, que você já tinha falado antes. São comportamentos totalmente diferentes, né? Do Lula, de um Dirceu, de um Genuíno, que enfrentam com altivez, né? Imparcialidades, que enfrentam com altivez lawfare, né? Da postura dos bolsonaristas e do Bolsonaro. Os bolsonaristas que saem correndo, que fogem, são todos metidos a valentão, arma na mão, não sei o quê, mas saem correndo, no caso do Bananinho, ou da Zambelli e de outros, Eustáquio, Alan dos Santos, esse neto do ditador Figueiredo, né, saem correndo, vindo do próprio Bolsonaro. É isso. O comportamento dele no julgamento, né, foi um comportamento de um covarde. Aí o Danilo Gentili, né, que é um ex-bolsonarista, que ajudou a chocar o ovo da serpente fascista no Brasil, tem razão ao chamá-lo de verme, de covarde. Né? Porque é isso, diante do Xandão, ele ficou todo pedindo desculpas, não foi um problema de retórica, né? Você quer ser meu vice? Né? Quem participou dos atos do dia 8 era um bando de malucos, eu não tolero baderna. Ou seja, ele estimulou durante os 4 anos de mandato o golpismo, no 7 de setembro, nas motociatas, no estímulo aos bloqueios criminosos de estrada, nos acampamentos, né, em frente a QGs do Exército, aos quartéis generais do Exército. Ele estimulou o tempo inteiro o golpismo e depois vai lá para o Alexandre de Moraes e fala que os caras que foram, os otários que foram para o 8 de janeiro, né, os bagrinhos que foram para o 8 de janeiro, são malucos, baderneiros. Né? É um covarde, é um covardão. E tem que ver o que vai dar esse negócio, porque, seguindo a batida do Bananinha e da Zambelli, esse cara, está tudo indicando, vai ser condenado. Né? O Centrão mesmo já datou, né? Vai ser condenado agora em julho. Né? Vários juristas estão falando que é condenado até o final desse ano. Né? Ele vai ser condenado, vai para a prisão, tem que ficar esperto se ele também não vai fugir. Diferente do comportamento que o presidente Lula teve diante dos abusos da Lava Jato. Né? Então, são 2 comportamentos totalmente diferentes. E assim, né, o próprio Cacai, nessa semana, em entrevista aqui na Fórum, chamou a atenção como, assim, os próprios advogados de defesa de todos os réus, os 8 réus, nenhum deles negou que houve o crime, nenhum deles negou que houve a tentativa de golpe. E assim, nem o próprio Bolsonaro tem assim a coragem de ficar defendendo ali a sua inocência ali, né? Ele fica, e ele até tem uma hora que o Xandão dá aquele checkmate, né? Ele fala, então quer dizer que depois que não tinha mais possibilidade de questionar as urnas,
você começou essa história de decreto, minuta. Sim, foi isso. Então, assim, ele ali mesmo assume que houve uma tentativa, né, um plano para ver se dava aí se dava o golpe. E aí o próprio general Heleno vai lá e ainda fala assim, sim, mas não teve oportunidade. Então, se juntar todas as, né, dá até para fazer né, alguém sabe, o próximo documentário do Azenha, como assim. Então, as provas são ali, né, com certeza, pelo menos assim, 100% dos juristas que a gente tem entrevistado aqui, todos falam, são provas irrefutáveis e com certeza vão ter a condenação, né, Miro? E aí, provavelmente no segundo semestre, pelo andamento, né, do processo, porque agora já foram ouvidas todas as testemunhas, os réus, vai ter as alegações da defesa depois do recesso, e esse ano já deve ter a condenação, né? É isso, né, Dri? Eu acho que, inclusive, no caso do Bolsonaro e do Heleno, do general Heleno, o covardão, né, o que ficou em silêncio diante do Alexandre de Moraes, eles confessaram o crime. Eles confessaram, é isso. Ao tratar de estado de defesa, ao tratar de estado de sítio, eles falaram que trabalharam nessa possibilidade. Né? Eles confessaram toda essa trama golpista. E é o que você diz, as provas são muito fortes. As provas não têm, porque eles ficam tentando jogar a defesa desses 8 do núcleo principal, que foram agora interrogados. As defesas tentam dizer que é tudo baseado em delação premiada. Não é tudo baseado em delação premiada. Não tem relação com o que foi a Lava Jato da delação premeditada. Né? Não tem relação. A delação do Mauro Cid serviu para abrir brechas, abrir pistas para ir atrás de comprovações. Então, você tem generais que confirmam a trama golpista, você tem áudios confirmando a trama golpista, você tem documentos, papéis confirmando a trama golpista, até o caderninho de anotação do general, segundo Bolsonaro, o general Gagá, né? o Heleno, né? Anotações. Então, são muitas provas, são mais de 700 páginas de inquérito da Polícia Federal, são mais de 200 páginas de denúncia da Procuradoria-Geral da República, da PGR, são muitas provas, muito contundentes. E eu acho que, diante de tantas provas, o que o Bolsonaro e os advogados de defesa dos 8 fizeram foi o seguinte, que vai ser condenado já está escrito, não tem chance de não ser condenado. Que vai ser condenado já está escrito. Né? Então, eles estão tentando diminuir a pena, né? Eles estão tentando abrandar o processo. Por isso, esse teatrinho do Bolsonaro. Foi um teatrinho. Mas que, quando você vai ver, confessa todo o crime. Né? Confessa que foi realmente chefe de uma ORCRIM, de uma organização criminosa. Né? Eu acho que os depoimentos dele e do Heleno foram confissão. Nesse jeito, né? Querendo fazer encenação de que é uma pessoa civilizada. Bolsonaro é uma pessoa civilizada. Ninguém acredita nisso. Isso é um truculento, é um homem da ditadura, é um homem da tortura. Né? Ninguém acredita nisso. Né? Mas tentando essa pose, eu acho que é já trabalhando para a ideia seguinte: dançou, vai ser condenado. Né? Lógico que isso, para os bolsonaristas raiz, isso dá um nó na cabeça. Né? Não é para menos que nas redes, né? A Fórum mesmo tem uma matéria que mostra isso, nas redes, né? Os bolsonaristas mais raivosos, mais hidrófobos, babões, acharam que o Bolsonaro se acovardou, né? Que foi, inclusive, um desrespeito aos que foram já condenados pelos atos do 8 de janeiro, né, de 2023. Se acovardou. É um pouco a linha do Gentili. Né? Um covarde é um verme, é um covarde. Né? Ele vai em Traub também, se caiu matando, chamou ele de rato. Chamou ele de rato. Bateu para matar também. Então, eu acho que é isso. Eu acho que foi um teatrinho, né? Mas nesse teatrinho, eu acho que o Bolsonaro se saiu mal. Nesse teatrinho, ele até como ator é péssimo. Né? Até como ator ele é péssimo. Né? Ele se saiu mal, né? Até entre alguns dos seus seguidores fanáticos se saiu mal, né? E vai caminhando para a condenação. Eu acho que está dado. Né? Acho que, inclusive, Dri, você tem uma parte
da elite burguesa brasileira, prefiro chamá-la de cloaca, da cloaca burguesa brasileira, muito representada pela mídia venal brasileira, que está querendo que o Bolsonaro seja preso logo, se possível amanhã, né? Seja preso logo para limpar o terreno para o surgimento de uma candidatura de direita com maior viabilidade, né? Eu acho que uma parte da mídia está trabalhando intensamente já nisso, né? De prende logo esse cara. Antes de ontem, teve um articulista da Folha que diz, né, é preciso dar logo um chute no traseiro do Bolsonaro. Prende logo esse cara, tira esse cara, para que venha uma candidatura de direita, e o candidato, eles já escolheram, me parece, é o governador de São Paulo, o tal do bolsonarista moderado, né, o Tarcísio de Freitas, eles já escolheram, né, e que só está precisando da bênção do Bolsonaro, para anunciar a candidatura presidencial dele. Então, uma parte da cloaca burguesa e da sua mídia, eu acho que já estão nessa vibe. Prende logo esse sujeito, tira esse sujeito, né? Acabou, chega, né? Para pintar uma candidatura de direita. E, ao mesmo tempo, essa mídia vai fazendo um processo de desgaste violentíssimo para cima do governo Lula. Vejo que o Haddad está apanhando nos últimos dias. Eu tenho toda a razão, eu vou falar sobre isso, inclusive no Fala Rovai, né? Tem o calendário da antecipação máxima possível da prisão do Bolsonaro tem a ver com o calendário eleitoral, né? E o que eu acho que pode ser pior nesse caso é que parece que no Supremo isso colou. Então, o Supremo quer também resolver logo. Se o Bolsonaro for para a prisão em setembro, em março, ele vai estar com 6 meses de prisão. Capaz que ele aceite qualquer negócio, né? Por o Tarcísio sair candidato, apoiar o Tarcísio, tal. Falar, não aguento mais. Se ele for preso em fevereiro, não. Aliás, em fevereiro, em ele sendo preso só no ano que vem, o calendário eleitoral já muda de figura. Então, eles vão querer prender esse ano. E eu diria para o Bolsonaro que hoje o principal adversário dele, para ele ser preso rápido, é o Tarcísio. Quem quer prendê-lo rápido é o Tarcísio. Então, interessa o Tarcísio, né, Rovai? Lógico. Mas será que o Tarcísio não quer ficar em São Paulo, quer mais garantido? Ele quer... Quando o cavalo passa selado, Dri, qualquer um monta, entendeu? São Paulo é mais garantido, mas se ele tiver o apoio do Bolsonaro, ele tem grandes chances de vencer a eleição. Eu acho que... Ele está... Né? Desculpa, Rovai. Ele está já como candidato a presidente, é isso. Ele só está esperando a prisão do Bolsonaro e o amém, a bênção do Bolsonaro. O que ele fez naquela atividade nos Estados Unidos, em Nova York, foi apresentar um programa de governo. Não foi apresentar um programa para o Palácio dos Bandeirantes. Foi apresentar um programa para o Palácio dos Planalto. E quando você vai ver a cloaca burguesa, você vai... Toda ela, uma parte expressiva dela, vai já se coesionando em torno do programa dele. De mais austericídio, de privatizações, né? Vai se coesionando. Eu acho que ele está dependendo do Bolsonaro. O problema do Bolsonaro é que se o Bolsonaro largar a rapadura agora, aí vão esquecê-lo na cadeia de vez. Ele e os filhotes. Por isso que ele está resistindo. Por isso que essa data da prisão, que o Rovai está falando, ela tem influência grande. Desculpa aí, Rovai. Não, é isso. Quem quer a prisão do Bolsonaro hoje é a direita dita civilizada. De sapatênis. Só que ela não tem voto. Quem tem voto é ele. Essa é a questão. Então, eles precisam do apoio dele. O Bolsonaro é um banana. A gente viu nessa entrevista, nessa depoimento dele pro Xandão. Eu gosto de chamar o Xandão para vice. Você vice. E a gente tem um trecho que ele chama de meu ministro, Rovai. Meu ministro. Ou seja, ele não aguenta uma semana de cadeia.
Eu acho que ele vai abrir o bico, vai negociar qualquer coisa para sair livre. E aí pode ter um grande acordo com o Supremo e com tudo, que pode chegar e falar, tudo bem, você vai apoiar o Tarcísio? Vou. Então, prisão domiciliar. E depois o Tarcísio te dá a alforria lá e você fica no bem-bom aí. Quem sabe em 2030 você volta. A questão é, o Tarcísio ganha do Lula? Eu sou daqueles que acham que eles terão... O Tarcísio repete as eleições tucanas contra o Lula. Né? É o candidato mais bem aprumadinho, mais que dialoga com o apoio da grande mídia, mas com um detalhe, que não tem inserção popular como o Bolsonaro tem. Então, eles vão ter... É isso que vai precisar, vai ter que comparar. Né? O Tarcísio vai conseguir falar com a tiazinha lá do Cantão. Essa mídia hoje, ela fala, esse discurso de rigidez fiscal, né? Vai recuperar o que o Tarcísio fez em relação... que ele falou em relação ao Bolsa Família, qual a opinião dele sobre privatização, tal. Quer dizer, você abre um debate mais racional. Não vai ser, ele não vai ficar falando, ele vai falar de segurança pública, ele vai trazer Bukele, ele vai né, tentar mostrar os dados do Derrite. Então, ele vai dar mais racionalidade ao debate, não vai ser a coisa da mamadeira de piroca, vai ser um outro tipo de discussão. Por um lado, isso tem vantagens, por outro, tem desvantagens, porque ele terá o apoio da Globo. A Globo ainda é uma peça importante, né? E terá o apoio de muitos coleguinhas do Miro e da Sinara. Não sei se da Dri também. Né? Esse pessoal da grande mídia, vocês ficam jantando, fazendo... Que coleguinhas são eles que você está falando? Que insinuação é essa? Fala aí, bicho. Quais são? O Miro, né? O Miro é plural, o Miro fala com todo mundo. Que coleguinhas são eles? Fala aí, mestre. Eu vou fazer igual o Lula diante do Moro. Fala aí, desembucha, Rovai. Fake news, Rovai. Fala aí, que coleguinhas são esses? Os amigos da Globo News, da CNN, do Estadão. O Miro tem todo mundo do Estadão no seu celular, no WhatsApp. Vou abrir um processo contra o Rovai. Enfim, muitos coleguinhas vão apoiar, Miro. Não vai ser só os patrões, não. Não, lógico. Né? E um setor da burguesia também. Vai ser uma eleição muito mais difícil em São Paulo, por exemplo. Ele vai ter uma vantagem maior que o Bolsonaro teve do Lula aqui em São Paulo. Vai ter que segurar no Nordeste, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Mas será que no Rio de Janeiro, com o Tarcísio, Eduardo Paes seria assim tão Lula? Então, temos que avaliar tudo direitinho. Porque vamos lá que o Kassab diz que a relação dele com o Tarcísio não é das melhores nesse momento. Outro dia eu falava com um pessoal aí, também amigo do Miro, mas lá do outro lado, e a avaliação deles era que a coisa já não era tão boa. Não, estou brincando. Eu conversava com deputados da Assembleia Legislativa e que convivem ali com os deputados de direita e que falavam isso. Kassab e Tarcísio não estão nos seus melhores dias. O que significa? O Tarcísio vai chegar e vai indicar vai deixar o Kassab sem nada? Não, vai ter que fazer um acordo com o PSD. Se fizer, vai querer o PSD inteiro? São muitas variáveis, né? Muitas variáveis. Gente, eu queria, antes que terminasse o programa, perguntar para o Miro sobre o julgamento no STF do Marco Civil na internet. Miro, ontem o Flávio Dino fez votos incríveis, né? Usando, inclusive, um IA da Meta para mostrar que a liberdade de expressão tem limites. Já formou uma maioria, né, para regulamentar as redes. O que é que você está achando, Miro? Eu acho que viu, Sinara, esse é um tema muito polêmico, né? Sempre tem um limite muito tênue entre isso e a defesa da liberdade de expressão. Né?
Mas eu acho que, como o Congresso não legislou sobre isso, como o Congresso não cumpriu seu papel, tinha lá uma PL, já tinha sido aprovada no Senado, foi para a Câmara Federal com o relator, o Orlando Silva, PL 2630. Como o Congresso não cumpriu seu papel, o Supremo, acionado, porque ele foi acionado em duas causas, em duas ações, o Supremo está julgando, né, o chamado artigo 19 do Marco Civil da Internet, né? E já formou maioria, seis favoráveis a modificações no artigo 19. Aí tem nuances entre os ministros, né? Entre os que propõem simplesmente tirar o artigo 19. O artigo 19 teria tido um papel importante na origem do Marco Civil da Internet, no governo Dilma, né? Como defesa da liberdade de expressão, mas a partir do momento em que se constituíram as Big Techs sequestraram a liberdade de expressão. Virou uma liberdade das Big Techs, dos algoritmos, né? Dos impulsionamentos. Então, já formou maioria para mexer, alguns achando que tem que mexer tudo, outros achando que tem que modular, é o caso mesmo do Flávio Dino, né? O único voto contrário, o único voto para manter, você vê que nesse mundo a Terra dizem que é plana, mas ela dá cambalhota. O único voto favorável a manter na íntegra o artigo 19 foi do terrivelmente evangélico indicado pelo Bolsonaro, o André Mendonça. Foi o único, até agora. Vamos ver, faltam ainda 4 votos. Né? Então, caminha já pronto, já está com maioria formada, vai ter que ver como se altera esse é um debate que ainda vai se prolongar, porque agora é que vai entrar no detalhamento de como que se altera esse artigo 19 do Marco Civil da Internet. Eu acho que esse é um debate que está no mundo inteiro, a necessidade de regulamentar as Big Techs, né? As Big Techs tomaram uma tal dimensão, não é para menos que é isso. Hoje, quando você vai na lista da Forbes dos maiores bilionários do mundo, dos 10, 7 são Big Techs. Não é para menos que ela está cada vez mais aliada com a extrema-direita, não é para menos aquela foto da posse do Trump, não é isso? Com 7 magníficos ali presentes. Não é para menos a ligação das Big Techs com o bolsonarismo aqui no Brasil, né? As Big Techs adquiriram um grande poder econômico e um grande poder político. E é preciso regulamentar. Esse é um debate que está no mundo inteiro. Isso tem a ver com democracia? Tem. Com democracia, defesa da democracia. Mas isso tem a ver com criança, adolescente, os crimes que são cometidos nessas redes, que não tem regulação nenhuma, né? É como se a gente fizesse o seguinte, ó, liberdade de expressão, acaba o semáforo e acaba o cinto de segurança nos carros. Liberdade, cada um faz o que quer, né? Não tem regulação nenhuma, né? Então, há um movimento mundial de regulação, acho que isso, inclusive, explica muito da aliança do Trump com as Big Techs, exatamente para conter esse movimento mundial, né? E não é só na questão, porque a gente, como debate muito da política, não é só na questão política, é questão de saúde pública, inclusive. Você vê o papel que essas Big Techs tiveram espalhando mentiras, permitindo espalhar mentiras, impulsionando mentiras durante a pandemia da Covid. A OMS fala isso. A OMS tem um relatório que diz uma parte dos milhões de mortos na pandemia da Covid foi por desinformação. Desinformação. Então, a necessidade de regular. Vamos ver agora, o Supremo forma a maioria para mexer, agora tem que ver como que vai se dar essa mexida, né? Sempre é um tema difícil, sempre vem dessa fronteira da liberdade de expressão. É o que eu penso. Importante. Muito bem. Muito bem, queria agradecer muito. Miroslavski, nosso comentarista Miroslavski. internacional, aqui diretamente do Guarujá. Miroslav. É isso. Beijão, Beijão. tomar uma cervejinha com você. Dos dois. É só... Sinara precisa vir para Santos e a gente chama o Miro e aí está aqui perto. E aí pronto. Miro, a gente se via mais quando você morava em São Paulo, Miro. Eu estou chateado. Vamos combinar que Sinara, vamos tomar uma. Boa. Feriado, vou estar por aqui. Vocês perderam a festança do Barão. A festança do Barão, totalmente justificada, eu sei, né? Não puderam ir, né? Mas a festança do Barão foi divertida, foi ótima. Muita gente, muita alegria, muito papo solto.
né? Foi, e muita cachaça. Você voltou como de lá? Voltei. Não sei como eu achei o ônibus para voltar, mas achei, consegui. Que pariu. Muito obrigada. Valeu, Sinara. Valeu, Miro. Miro, Sinara. Tchau, gente. Até mais tarde, 18h30. Entre no canal. Não espere que chegue até vocês. Tchau, Miro. Tchau, Mande um beijinho para sua namorada, Miro. Tchau, tchau. Um beijo da família aqui. Só vai. Beijão. Valeu. Valeu, um beijo.